direitinho, se estiverem me vendo. A conexão aqui na Califórnia tem estado meio estranha nas últimas semanas. Até o curso já está indo, hein, meninas? Já está subindo tudo, mas está tudo meio lento aqui, então está subindo aos pouquinhos. Se tiver algum corte na nossa transmissão, a gente volta rapidinho. Lembrando que as lives têm ficado no nosso canal, no meu canal do YouTube. O canal é A Vida Que Você Sempre Quis. Então, se vocês quiserem assistir as lives depois, vocês podem ir lá. Peço para vocês que, se vocês gostarem das lives, vocês compartilhem, vocês comentem, vocês curtam ela, porque isso é muito importante para que a informação chegue para mais pessoas e para que mais pessoas possam estar vendo isso. Também a gente tem o nosso canal do Instagram, @HoracioToco, tá? A gente está sempre postando conteúdo lá a gente fala um pouquinho mais da vida do dia a dia. Nas quartas agora a gente está pondo uma dica de gastronomia, nas sextas-feiras nós estamos falando sobre business, alguma coisinha de business. E no Facebook tem a página A Vida Que Você Sempre Quis, que faz parte do conteúdo que vai para o nosso curso, que faz parte do nosso curso do Summer Never Ends, A Vida Que Você Sempre Quis. Aproveito para dizer que a gente vai ter uma aula presencial em San Diego no começo de outubro. Então, quem é de San Diego, fique ligado que já a gente vai ter mais informação, vamos definir o local para que a gente pode estar fazendo essa aula presencial. E hoje nós vamos falar especificamente sobre decisões e objetivos na nossa vida, né? Sobre as decisões que a gente tem que tomar, sobre como alcançar os nossos objetivos de forma diferente e, como a gente sempre fala aqui, a gente sempre tenta fazer uma reflexão mais profunda sobre esses assuntos, uma reflexão mais pessoal sobre esses assuntos. E eu gostaria de começar hoje contando uma história. Essa história se atribui a um monte de explorador diferente, mas a história que eu mais gosto, a história que me parece mais convincente, é de que um explorador espanhol chamado Cortés, quando a Espanha estava explorando o continente americano, né, Cortés veio ao México para terminar a conquista do México. E no final Cortés veio com 3 navios, com pouca gente para lutar, e assim que eles atracaram no México, descobriram que os astecas estavam em muito maior número, em extremo maior número, eram muitas pessoas para lutar contra. Então Cortés tomou uma decisão e perguntou para os seus comandados quem gostaria de retroceder, quem gostaria de voltar ao navio e retornar para casa. E ficou um silêncio. E esse silêncio fez Cortés pensar: eu acho que esse pessoal está em dúvida do que a gente tem que fazer, e eu preciso eliminar essa dúvida já. E daí surge uma frase que é muito usada em termos motivacionais, que é a frase: então queimem os navios. Né? Ele mandou que queimassem os navios para que os comandados não tivessem a opção de decidir retornar para casa. Né? Então muita gente vê isso como uma inspiração motivacional para que você elimine o seu passado, para que você construa coisas novas sobre o seu passado, mas eu quero trazer essa figura, essa historinha, para mostrar como são as nossas decisões, como é a nossa tomada de decisão no dia a dia e como elas podem influenciar no resultado final das coisas que a gente executa. Porque a nossa vida, a gente já comentou isso em outra live, eu falo isso dentro do curso também, a nossa vida ela é feita de escolhas, a gente está constantemente decidindo. Essa é uma coisa natural da nossa condição como ser humano. Né? Os animais não têm essa opção, por exemplo. Né? Então, os animais têm um instinto natural do qual eles não fazem escolhas, né? O cachorro não nasce e decide fazer uma escolha se ele vai subir em árvores em ser um macaco, né? Ele não tem esse tipo de decisão que ele precisa tomar. E isso acontece nas coisas pequenas da vida do dia a dia dele. Em compensação, nós, como seres humanos, temos essa liberdade que nos é dada, que é a liberdade de fazer escolhas, que é a liberdade de decidir.
Só que essa liberdade, por muitas vezes, se torna um fardo, né? Quem nunca pensou assim, como eu gostaria de ter uma vida de bicho, né? Em que eu não preciso, eu não quero decidir nada agora, eu estou cansado de tomar decisões. E isso acontece porque nós tomamos decisão todos os dias, nós tomamos decisão constantemente, a cada minuto. Nesse momento você está decidindo se você permanece na live ou se você sai, você está decidindo o que vai comer à noite. Enfim, a gente está decidindo constantemente. O problema é que essas decisões, por alguns momentos, por vários momentos da nossa vida, elas são contraditórias e às vezes conflitantes entre si, né? Só que elas precisam ser tomadas. E o que eu quero dizer que elas são contraditórias e muitas vezes conflitantes entre si? Vamos pensar que você está, esse exemplo também a gente costuma utilizar, você está naquele domingo, na festa de família, chega na sua avó e você está de dieta. E no final da janta, sua avó coloca na mesa uma bela torta de maçã. E a sua torta predileta, é a torta que você mais gosta, é a torta de maçã da sua avó. E você tem que tomar uma decisão que é contraditória, que ela se conflita entre si. Se você seguir por um caminho, necessariamente você não vai seguir pelo outro. Se você decidir não comer a torta, você não seguirá o caminho de quem comeu e se deliciou com a torta. Se você decidir comer a torta, você não seguirá o caminho de quem decidiu seguir a dieta. Você compreende que essas decisões são conflitantes e geram um peso na nossa vida, porque a gente tem que estar decidindo. Quem nunca passou por essa situação de tentar fazer uma dieta e ter algo que gosta muito, né? Ali te provando, te testando a todo momento? E o que é pior, nós como seres humanos, a gente só consegue enxergar as tristezas da decisão que a gente tomou. Então você decide comer a torta na casa da sua avó e você pensa assim, você se arrepende depois. Você diz, eu queria ter optado por manter a minha dieta, ao invés de ter optado pelo prazer de comer a torta naquele momento. Ou se você deixar de comer a torta pela sua dieta, a gente tende a olhar em como é ruim ficar sem ter que comer a torta. Por quê? Porque a gente só consegue enxergar as tristezas do caminho que a gente escolheu. Se você casa, você fica pensando, só enxerga as tristezas do caminho do casamento e fica enxergando os benefícios da vida de solteiro. Se você comeu a torta, você fica enxergando as tristezas do ter quebrado a sua dieta. Enfim, a gente sempre tem a impressão de que se escolhesse o outro caminho, não teria as tristezas. Se a gente escolhesse os outros caminhos, não teria que passar pelo peso que a gente está passando quando a gente enfrenta essas tristezas, quando a gente enfrenta as dificuldades da nossa vida. Isso acontece em qualquer momento da tua vida. Sabe aquela história de que parece que o gramado do vizinho é sempre mais verde que o teu? É porque a gente só consegue enxergar a graminha que está queimado no nosso. Portanto, a gente tem que tomar essa decisão e aceitar viver as tristezas, viver as dificuldades das decisões que a gente toma. Porque só assim a gente vai conseguir definitivamente se instalar, se encaixar dentro da nossa realidade, dentro do que é a nossa circunstância. A gente não pode achar que alguma circunstância que a gente decidiu ter vai ter só pontos positivos. Eu também acho verdade. Quanto tempo, né? Por exemplo, se você opta por ser um empresário, quantas vezes quem é empresário se pega pensando, pô, como eu gostaria de ter meu contra-cheque no final do mês? Quantas vezes a pessoa se pega pensando como é difícil ser empresário, como é difícil gerir pessoas, como é difícil não saber se você vai ter dinheiro no fim do mês para pagar as suas contas, como é difícil saber se os clientes vão comprar o que você está consumindo. E ao contrário, algumas vezes você pensa, pô, se eu fosse funcionário eu estaria recebendo, eu
eu teria hora para ir para casa, eu não teria que ter a responsabilidade de gerir tantas pessoas, eu não teria responsabilidade sobre a vida de tantas as pessoas. Exatamente por isso. Porque enquanto você está pensando isso como empresário, a pessoa que é funcionária está lá pensando: ai, como eu queria ter a liberdade de ser empresário, como eu queria ter a liberdade de ter o dinheiro que o empresário ganha, como eu queria ter a liberdade de não ter o meu horário fixo, como eu preferia não ter o meu salário no final do mês para estar correndo o risco de ganhar uma lucratividade maior. Então é isso que a gente convive, sempre olhando as tristezas dos caminhos que a gente não escolheu. E isso faz com que as nossas decisões sejam difíceis de ser tomadas. Porque toda vez que a gente escolhe uma, a gente decide olhar para as tristezas daquele caminho, né? Então, a vida vai ser sempre marcada por essas decepções que a gente tem no nosso dia a dia, muito mais do que pelos momentos de alegria. Primeiro, por essa nossa visão, e segundo, porque a vida ela é recheada de momentos de tristeza. Né? Eu sempre digo isso para o pessoal do curso, quem está no curso sabe o quanto eu bato nessa tecla. Né? Se você pensar que você vai encontrar uma vida que é só feita de coisas positivas, que é só vivendo do paraíso, você está indo para o caminho errado, você está indo para o caminho da frustração, para o caminho da decepção, para o caminho da ansiedade, para o caminho da falsa expectativa em que você espera, né? Você espera sempre encontrar o caminho perfeito e você não encontra. Daí você não encontra porque você só consegue olhar que o teu tem tristezas, que o outro caminho não tem tristeza. É importante você saber que qualquer caminho que você escolher vai ser difícil. Né? Para quem tem dinheiro, até mesmo para quem é herdeiro de uma grande herança, essa pessoa tem medo de perder dinheiro. Para quem não tem dinheiro, tem medo de não ter dinheiro. Então sempre é difícil. Se você tem um namorado feio, ele é feio. Agora, se você tem um namorado bonito, todo mundo quer pegar ele. Então você tem ciúme dele. Todas as coisas têm o lado negativo e a vida, como eu disse há pouquinho, ela é repleta de pontos negativos, ela é repleta de tristeza. Nossa vida ela é materialmente construída de tristezas, muito mais tristezas que felicidade. E se você aceitar isso, é você se instalar na tua realidade, como a gente sempre bate. Você se instalar na tua realidade vai fazer com que mais momentos felizes apareçam, vai fazer com que você se sinta mais feliz com coisas menores. E por que eu estou dizendo isso? Para que a gente saiba que não há escolha certa, não há escolha errada, não há escolha certa, não há fórmula. Já falei também um monte de vezes para vocês, se esses livros de 10 lições para ter sucesso, 10 lições para ser rico, 10 lições para ser feliz, dessem certo, a gente não teria mais tristeza no mundo, estaria todo mundo feliz, compraria esse livro e a felicidade estava ali. Mas esse livro não te ensina quando você está com pressa, e o sinaleiro fecha, o que você tem que fazer, porque as pessoas reagem de forma diferente, as nossas emoções nascem de forma diferente, portanto não existe regra, não existe escolha certa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que escolher, quer dizer que a gente tem que decidir, e como eu falei antes, decidir é um fardo que a nossa liberdade como ser humano faz com que a gente carregue. Essa complexidade da vida é a vida tirando sarro das nossas tentativas de felicidade. Ela está constantemente testando, botando à prova a nossa seriedade nas escolhas que a gente faz. Como eu disse antes, né, esse poder de fogo para o mundo te entristecer é imenso. E muita gente pode estar dizendo assim, pô, mas você é muito pessimista, é isso que você vai dar no teu curso? É disso que você vem falando todas as vezes na live? Isso é muito pessimismo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entender que a vida é feita da matéria-prima, da dificuldade, vai fazer com que você aprecie os momentos bons, vai fazer que você tenha sonhos que estejam dentro da tua realidade, vai fazer que as coisas que você almeje construir sejam tangíveis, vai fazer com que você alcance o que você quer, e se você alcança o que você quer, você passa a ter mais satisfação, menos momentos de frustração, menos momentos de tristeza.
Quanto menos expectativas você criar, e esse é o ponto central de toda a minha conversa com vocês sempre, né? Quanto mais expectativas você tiver de acordo com a tua realidade, é aquela fórmula antiga da filosofia. A filosofia ser a tua realidade menos as tuas expectativas. Quando você equilibrar isso, você vai ter mais momentos de felicidade. E é daí que vem o meu Summer Never Ends, que é eu tento entender exatamente a realidade em que eu vivo para conseguir viver com o que eu tenho e ser feliz com as coisas com as quais eu posso alcançar, né? Então, por que eu comecei essa live falando do Cortês, da história do queimem os seus navios? Porque quanto mais navio a gente queimar, quanto mais falsas opções a gente queimar, menos decisões a gente vai ter que tomar, mais fáceis serão as nossas tomadas de decisões. Porque se a gente eliminar as coisas que estão fora das nossas circunstâncias, como diria Ortega, né, você é você e as tuas circunstâncias. Quando você tem essas circunstâncias, quando você começa a eliminar o que não está dentro da tua realidade, facilita a tua tomada de decisão, facilita as tuas escolhas, porque voltar atrás, olhar para as outras decisões é uma tentação muito forte que você corre no teu dia a dia. Ter poucas opções te faz produtivo, te faz ser feliz. Ter poucas opções é libertador. Parece que não, né? Parece que ser livre é ter um monte de opção, não, muito pelo contrário. Libertador é você ter poucas opções, porque fica fácil de você escolher, não é sofrido, não te traz ansiedade ter que decidir, né? Além de libertador, além de te deixar livre, o que eu estou te dizendo é cientificamente comprovado. Uma das pesquisas que foi feita referente a esse tema, 4 pesquisadores de 4 diferentes universidades aqui dos Estados Unidos, colocaram um processo de escolha para as pessoas, colocaram um monte de processo de escolha para as pessoas e depois desses processos de escolha, sejam cor de roupa, sejam opções de comida, enfim, no final dessas escolhas, tinham problemas aritméticos para eles responderem. E o que acontecia? Quanto maior o número de opções eles davam para essa pessoa escolher antes, menos resultado positivo elas tinham nos problemas de aritmética. O que isso quer dizer? Quer dizer que além de sofrido, como eu falei, além da gente ter angústia de tomar decisão, além da gente não saber lidar com essa liberdade de decidir, a gente tem uma fadiga de decidir. A nossa cabeça não está condicionada, a gente cansa, a nossa tomada de decisão cansa. Teve um momento em que o ex-presidente Barack Obama, ele disse mais ou menos isso, que ele estava tentando decidir por usar apenas um tipo de terno para não ter que tomar essa decisão e não gastar esse momento de decisão com uma decisão de roupa. Isso acontece se você olhar Steve Jobs como se vestia, se você olhar Zuckerberg como ele se veste, eles se vestem com as mesmas roupas sempre, com o mesmo estilo de roupa sempre, para não ter que fadigar as decisões. Isso para você ver tamanha importância que tem a tomada de decisão na nossa vida. E o mundo nos dá uma infinidade de opções, né? Quando a gente entra numa modernidade líquida, que é o que o Zygmunt Bauman fala, né, da modernidade líquida, nos mostra que antigamente a gente era guiado por valores que eram coletivos, valores de comunidade. Então o casamento era um valor, então a igreja era um valor, então ter uma carreira é um valor. E na modernidade líquida, que é o que a gente vive hoje, tudo é valor pra gente. Você pode construir os teus valores. Todas as opções estão abertas. A pessoa pode ser casada e depois se divorciar e viver uma vida muito feliz. A pessoa pode não ter crença nenhuma, ser filiada a nenhuma igreja. A pessoa também pode ter a opção que ela quiser de onde ela mora, ela pode morar aqui, depois morar lá, ela pode ser um funcionário e depois ser empresário. Enfim, a gente vive numa modernidade líquida, em que os nossos valores são pessoais, e isso nos dá uma infinidade de opções. E qual o problema da infinidade de opções? É o que eu te disse antes. A gente é livre quando tem menos opções. Ter essa imensidão de opções
nos leva à ansiedade, nos leva à frustração, e isso nos prejudica, nos torna menos produtivos, nos torna menos focados, nos torna a gente atinge menos os nossos objetivos. E por que eu comecei essa live falando de Cortês? Porque você tem que olhar para todas essas opções que estão na tua vida e queimar as que não te trazem benefício nenhum. É como eu falei do Obama com relação à roupa. Ele decidiu eliminar a tomada de decisão aí. Elimine da tua vida as opções que estão fora da tua circunstância. Elimine da tua vida as opções que estão fora da tua realidade. Liberte-se, comece a ser livre. Você vai ver que as coisas vão se tornar mais fáceis para você. Né? As pessoas quando têm 20 anos, quando adolescentes, elas têm uma infinidade de opções e quando elas começam a ficar mais velhas, essas opções começam a ficar limitadas e as pessoas mais velhas tendem a ser mais felizes nas tomadas de decisões exatamente por esse motivo. Portanto, queimem os seus navios, queimem as suas opções que não te trazem benefício algum. Se você ainda está pensando, se você não tem a possibilidade de ter aquele corpo escultural, queime o seu navio do corpo escultural e passe a viver a sua realidade, passe a viver com o que você tem, passe a viver com a melhoria dentro da realidade que você tem. Queimem os seus navios que vocês serão mais livres. Queimem os seus navios e essa diminuição na quantidade de coisas que você tem que decidir, na diminuição da tomada de decisões que você tem que ter, vai te trazer mais felicidade, vai te encaixar na tua realidade e vai fazer com que você tenha uma vida mais tranquila e, consequentemente, mais feliz. Ok, pessoal? Portanto, deixa eu dar uns últimos avisinhos para vocês aqui. A aula presencial em San Diego vai acontecer em outubro, então fica ligado que já já a gente vai estar divulgando. As lives estão ficando no YouTube. Peço que vocês compartilhem, peço que vocês curtam, peço que vocês comentem lá no canal do YouTube. Procura no YouTube A Vida Que Você Sempre Quis e você vai achar as outras lives também. Compartilhe com pessoas para quem esse conteúdo pode ser útil, porque isso é muito importante também, a gente fazer, se você acha que o conteúdo é útil, você fazer com que ele chegue para o maior número de pessoas, tá? As lives acontecem todas as segundas-feiras, às 4 horas, duram mais ou menos 20 minutos, né? Hoje nós estamos em 23 minutos, tá? Também tem o meu canal, esse canal meu do Instagram, para vocês curtirem, sempre estamos colocando vídeo interessante aí, tá? Curta, comente, o nosso Facebook, A Vida Que Você Sempre Quis também. E é muito bom ter vocês aqui ligado com a gente sempre podendo estar passando um conteúdo mais filosófico e de qualidade para tentar fazer a tua vida melhor, a tua vida mais feliz. Um grande beijo para quem está acompanhando e até a próxima segunda com a live. Na quarta-feira, aquela dica de cozinha, Nariman. O pão não vai ser essa semana ainda, mas vai vir o teu pão, fica tranquila. E na sexta-feira, sempre uma dica de business para você, que é da onde eu construí minha carreira, é o jeito que é a minha aptidão, o meu dom. Thiago, também um grande abraço. Então tá bom, gente, até a próxima segunda com a live, encontro vocês no meu Instagram. Pedro, grande abraço também. Vai ter aquele call amanhã ou não vai ter, Pedro? Tô esperando, hein? Ah não, amanhã não, quarta-feira, né? Quarta-feira, o nosso call com o nosso grupo de gente que tenta fazer alguma coisa melhor dentro dos negócios. Então tá bom, gente, um grande beijo para vocês e até a próxima segunda-feira.